Eu não sabia como vir aqui começar esse vídeo pra vocês, gravar, sentar, botar uma câmera na minha cara como eu faço geralmente. Não era uma hipótese muito legal. Então eu resolvi botar a câmera onde eu tô mesmo, tava trabalhando, e resolvi contar pra vocês. Porque acho que é isso mesmo, né? Eu acho que eu vou usar esse vídeo aqui como uma forma de alerta. E natural, vai ficar grande, vai ficar tudo, porque é muita coisa pra eu contar e compartilhar. Primeira coisa, eu não compartilhei isso antes, eu compartilhei nos stories, mas não compartilhei no dia que aconteceu, porque eu fiquei muito mal, foi algo assim, gente, fundo do poço, né? E então eu não queria compartilhar, não tava bem pra compartilhar, e hoje eu me sinto mais à vontade. Bem, eu acho que eu nunca vou estar, né? Mas à vontade de compartilhar. Bom, outubro do ano passado, eu fiz a minha lipoaspiração, né? Dia 7 de outubro eu fiz a minha lipoaspiração, por vontade própria, tava a fim de fazer, fui lá e fiz. 20 dias após a minha operação, no dia 27 de outubro, para ser mais incisiva, eu acordei sentindo uma dor estranha na minha perna, uma queimação estranha. Eu ia fazer a minha drenagem, né, por causa da lipo, eu tava fazendo drenagem quase todo dia. E aí, simplesmente, eu achei estranho, porque não era uma dor normal, não sei como explicar. Quando o meu marido fica me perguntando, eu não sei explicar. E aí eu achei estranho, falei até com a moça da drenagem, a moça da drenagem falou, cara, pode ser trombose. E eu já tava achando que era trombose, porque eu sabia que esse tipo de batidinha assim, não sei explicar, gente. Eu fiz toda a profilaxia pra não ter trombose. Eu usei aquelas 8 vacinas, e é na barriga, tá, a vacina. Usei a meia de compressão, não fiquei acamada. Depois de 7 dias que eu fui liberada pra andar, fazer tudo, eu fui no mercado, gente, eu fui fazer tudo, entendeu? Eu andei em mercado, porque eu tinha que andar, eu tinha que movimentar, né, por causa da trombose. Então, quando eu senti essa ardência, eu pensei, pode ser uma trombose. E aí, pedi pra ela só fazer drenagem na barriga. Isso é um erro, não façam isso, porque eu achei que não seria, né? No final, eu achava que não ia ser nada. E fui pro hospital, falei com meu marido ficou tipo, nossa, tem certeza? Eu não vou, porque eu acho que é trombose. Eu já tava na cabeça assim, trombose, que merda, que merda, que merda. Só que o que acontece, gente? O que eu achei que era trombose? Minha perna ia ficar inchada e tava tudo bem, né? Toma remédio e passa, vai pra casa. Chegando no hospital, esqueci de falar, nesse meio tempo que eu tava me arrumando para ir pro hospital, a minha pressão caía. Só que assim, minha pressão sempre cai, eu tenho pressão baixa, durante a lipo ela caía milhões de vezes. Eu não desmaio, gente, eu fico uma morta-viva. Mas várias vezes minha pressão caía, só que dessa vez foi diferente. Eu não sei explicar, a sensação que eu senti foi diferente. Aí eu comecei a achar que pudesse ser algo muito mais trombose. Mas fomos no hospital, lá eu fui muito bem atendida, eu fui no Samaritano da Barra, aqui do Rio. Quando a moça botou meu dedinho pra medir minha oxigenação, né, no corpo, na hora ela falou, leva pra fazer exame em cadeira de rodas. E eu pensei, não, se for uma trombose eu tô bem, tipo, estou ótima, né, toda retardada. E a moça toda preocupada, não, vai lá fazer o exame, não sei o quê. E eu, poxa, tá bom, vou fazer o exame, né, vamos. Aí eu fui pra um semi-intensivo lá, uma UTIzinha, porque eu não podia me mexer, né, por causa da trombose. E aí fui fazer o exame rápido, foi muito rápido. O atendimento em si foi muito rápido, eu até fiquei surpreendida. E eu entrei numa salinha que era pra fazer o exame chamado Ecodoppler. Todo mundo que vai operar tem que fazer esse exame. Eu fiz ele antes de operar para cirurgia plástica. E ele é um gelzinho, tipo uma ultrassom na perna. E aí a moça tava fazendo e tal, e eu nervosa, né, assim, tipo, muito desesperada. E ela olhou e falou assim, achei um trombo. E eu, putz, já comecei a ficar mal já. Começou a ver aquilo e tal. E aí depois ela desceu mais e achei outro trombo. Aí, pra mim, a pior parte foi ela olhar e falar assim, peraí. E aí chama outro médico. Cochicha com outro médico. O outro médico vem, olha meu exame assim na máquina e fala, faz de novo agora no coração. Gente, quando ele falou no coração, eu já fiquei desesperada.
porque, né, coração é uma coisa extremamente importante no nosso organismo, né? E aí ela falou, então tá, eu vou fazer. Aí eu perguntei pra ela, né, por que o coração? Ela, não, é só pra conferir, porque seus batimentos estão dando alterados. Aí eu já, alterado por quê, né? Meu desespero, que era isso que eu já tava ficando. Ela fez o ultrassomzinha, né, o Doppler no meu coração. E ela olhou pra mim, nunca mais me esqueço, gente. Ela olhou e, então, aí eu, o quê? Né? Tava super... E ela tentou, da forma melhor possível, me explicar que eu tive uma embolia pulmonar. Ela olhou pra mim e você teve uma embolia pulmonar. Esse nome já me deu medo e eu não sabia o que era, tá, gente? Eu não tinha a mínima ideia do que era. E ela me explicou o que é embolia pulmonar. Explicou que quando a gente tem trombose, que eu também não sabia disso, a gente cria um coágulo, né, no seu corpo, na perna. E aí, esse coágulo, quando ele anda, e aí, tipo, ele vai, por exemplo, pro cérebro, você tem uma morte cerebral. Quando ele vai pro coração, você pode ter um ataque cardíaco, derrame, alguma coisa assim. E quando ele vai pro coração, você tem embolia. Basicamente é o seguinte, gente, eu vou resumir, não sou médica, até hoje eu fico tentando entender o que aconteceu, então alguém pode explicar melhor nos comentários, mas é o seguinte, o pulmão, ele pega uma parte do sangue e o oxigênio e mistura os dois. Misturou os dois, manda pro coração, acho que é exatamente isso, e o coração distribui sangue oxigenado para todo o seu corpinho funcionar. O meu pulmão, ele foi entupido, vamos dizer assim, entupido pelo coágulo que se soltou. Isso fez com que o meu pulmão, ele não conseguisse pegar sangue suficiente, oxigenar e mandar para o coração. E qual foi a consequência disso? Geralmente, gente, as pessoas morrem na hora, quando acordam. Acordou, levantou, teve infarto, morreu. Acordou, levantou, passou mal e morreu. É isso. 50% das pessoas morrem assim, entendeu? Tipo, morrem. Simplesmente acordam e morrem. E o meu estado tinha vários níveis de estado. Tinha fraco, fraco médio, médio, grave e gravíssimo. O meu estado era o grave. Então, era bem grave o que eu tava passando e eu não tinha a mínima ideia. E aí, ela falou isso, né? Que o meu coração, ele não conseguiu mandar sangue suficiente pro meu corpo porque o pulmão não conseguiu oxigenar. É mais ou menos isso, tá? E aí o coração, ele começou a fazer tudo com muita pressão, com muita força para conseguir enviar sangue suficiente pro meu corpo. E por causa desse coração, meu coraçãozinho querido, eu sobrevivi. Porque geralmente as pessoas que estavam na minha situação, depois eu fiz aquele exame, eu esqueci o nome do exame, gente. Você toma um negocinho e é tomografia, tipo uma tomografia, né? Angiotomografia, alguma coisa assim. E aí eu vi a gravidade, né, do meu pulmão. Meu pulmão foi muito entupido pelos coágulos. Eu nem sei como eu fiquei viva. Os médicos ficavam chocados, assim, de não como eu tava viva, mas ficaram chocados de como eu não precisei usar respirador, porque eu não tava com falta de ar, como eu não tive uma falta de ar, como eu não desmaiei em casa e morri. Então todo mundo ficou muito chocado. E os médicos estavam assim, ó, olhando pra mim, e eu assim, apavorada com a situação, apavorada. Gente, eu não tenho palavras pra explicar o que eu tava sentindo. Eu fui pro quarto, né, do CTI direto, CTI, não teve jeito. E meus pais foram desesperados lá me visitar. Vocês me perguntaram muito o que aconteceu, como é que estavam meus pais. Eu já estava falando com meus pais, eu estava falando bem antes da cirurgia. E eles foram muito preocupados comigo lá na hora. E foi, acho que a vez que eles perceberam que a nossa briga, nossas coisas que a gente teve... Porque vocês falam que a Natasha deixou de falar com os pais dela, mas eles também deixaram de falar comigo. Não foi uma coisa assim, só eu. E eles ali, a gente percebeu que eu podia ter morrido, eu podia morrer a qualquer momento. E que ia adiantar aquela briga, né? Do que ia adiantar? Então, isso ficou muito chocante pra gente. Minha irmã entrou em desespero. Minha família entrou em desespero, Nayara apareceu lá em 2 segundos, meus pais, todo mundo preocupado. Eu tive que ir pro CTI sozinha por conta do Covid, né? Então não podia ter visita.
Eu nunca fiquei internada na minha vida, história, eu nunca fiquei internada. Foi um choque pra mim ficar internada. Eu não sabia o que era um CTI, eu não sabia o que era ficar internado no hospital. E foi uma experiência muito ruim. Por causa disso, hoje, né, eu desenvolvi a síndrome do pânico. E foi muito ruim ficar no CTI. Fiquei lá cerca de 4, 5 dias. Fui pro semi-intensivo. E no CTI não foi assim. Fui pro CTI e fiquei bem, né? A gente tinha 2 opções. A primeira opção era deixar para ver o que acontecia, se meu corpo iria se recuperar. A segunda opção era tomar um remédio. Eu não lembro o nome, tá, gente? Era tipo um trombofílico, um nome assim. E o que esse remédio faria? Ele tiraria todo o coágulo do meu corpo. Todo, do pé, né? Porque eu tinha 2, na verdade, um no pé e uma na panturrilha. E também os coágulos do meu pulmão. Então, eu tomava esse remédio, que era extremamente perigoso. As pessoas que tomam, assim, é o último caso, a pessoa tá quase morrendo. Aí a pessoa toma isso. Só que eu não podia tomar esse remédio, porque eu estava 20 dias operada da cirurgia plástica. E era extremamente contraindicação tomar esse remédio pós-operada, porque eu podia ter uma hemorragia. Gente, o contra era uma merda. Então os médicos ficavam assim: espero pra ver se o corpo melhora ou dou esse remédio pra ela. E meu corpo não podia ficar sobrecarregando meu coração, senão eu poderia viver com aquela sequela a minha vida inteira. Então a gente nem sabia, na verdade, se eu ia ter sequelas. A gente tava assim, não sabe se vai ter ou não vai. Mas não podia ficar 7 dias com o coração daquele jeito. E fiquei lá no CTI, foi horrível. As pessoas me perguntam o que você fez no CTI, e eu via pessoas morrendo, sofrendo, chorando, pedindo ajuda, pedindo familiar que não podia estar lá com eles. Muito vovô, gente, muito vovô, chorando. Eu não conseguia dormir no CTI. Foi uma situação muito ruim, passar por aquilo sozinha, porque ninguém podia ficar comigo. Era 1 hora de visita, ainda tinha visita, porque o Covid tinha abaixado muito naquela época. Então as pessoas podiam ter visita no quarto normal, semi-intensivo, e dormir lá também. Só que no CTI só podia ficar 1 hora. E aí, como o Covid tinha no Rio de Janeiro, tava muito baixo o Covid, não tinha tantos problemas assim, por isso que dava. Mas mesmo assim, não podia dormir lá comigo. Então, fiquei lá no CTI. O meu corpo se desenvolveu muito bem. Eu não precisei tomar remédios, eu só fiquei tomando anticoagulante, né? A vacina na maior dose que vocês imaginarem. Foi a minha maior dose. E foi isso, fiquei lá, depois eu fui pro semi-intensivo. E do semi-intensivo eu tive a resposta, né, que meu corpo estava indo bem, meu marido pôde ficar comigo, o Léo ficou comigo, minha irmã ficou comigo, meus pais ficaram comigo. E aí eu fiquei bem. No semi-intensivo, gente, eu saí de um lugar muito ruim para um lugar muito bom, sabe? Foi muito difícil ficar no CTI, porque eu não podia andar sozinha, não podia ir no banheiro, não podia me dar banho. Então, vocês imaginem Natasha, o símbolo da independência feminina, dependendo de todo mundo. É aí, gente, que a gente percebe que na vida a gente não leva nada, essa é a verdade. Pra que ficar trabalhando, se matando, deixando de ver tua família porque eu era essa pessoa? Se no final vai todo mundo morrer e acabou. O que você aí, ó, ficou juntando dinheiro desesperadamente, acabou, morreu, tchau. É isso que acontece. Enfim, aí fica tudo bem, eu saí do hospital. E com uma prescrição de um remédio que eu vou ter que tomar por 2 anos da minha vida, um anticoagulante. Um remédio ruim, assim, ruim bom, né? Porque me deixa viva, mas é um tratamento longo. Eu não posso mais fazer nenhuma cirurgia plástica. Eu não posso tomar anticoncepcional. Eu não posso... Gente, tem uma lista do que eu não posso fazer. Eu não vou nem ficar citando aqui, porque 2 anos da minha vida eu vou ter que fazer isso. Saí de lá procurando saber se o que eu tive era genético, se foi o anticoncepcional, porque eu tinha voltado a tomar anticoncepcional, se foi a cirurgia plástica, o que foi. E descobri que possivelmente eu tenho um problema genético, né? Porque em janeiro desse ano, o meu pai também teve trombose e ele faleceu por causa da trombose, né? Em complicações devido à trombose. E começamos a fazer vários exames. Gente, eu vou te explicar que são 18 exames genéticos, não é todo mundo que tem condição de fazer. O plano não cobre todos. Tem exames que nenhum plano cobre. São caros, R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 3.000 os exames.
Então não tem como você que toma anticoncepcional saber se você é uma pessoa com disposição genética a ter trombose. Não tem como. A maioria das pessoas não tem esse dinheiro para gastar, para fazer o exame. Então, por isso que geralmente a ginecologista pergunta se você tem algum familiar que tem trombose. Eu, por exemplo, falei para minha família, minha sobrinha, parte de pai, minha irmã, Nayara, parou de tomar anticoncepcional, porque a primeira coisa que você precisa fazer é parar de tomar anticoncepcional oral. Então, eu não posso mais voltar a tomar anticoncepcional oral, eu nunca mais vou poder voltar a tomar. Na verdade, assim, o médico fala que vai ver, mas provavelmente eu nunca mais. E eu não posso engravidar, né? Nesses 2 anos de tratamento eu não posso engravidar de jeito nenhum, porque é um risco pra minha vida. Então o meu angiologista, quem cuida disso é um angiologista, tá, gente? Ele pediu pra eu colocar DIU, colocar o Implanão. Eu coloquei o Implanão aqui, ó, em janeiro. Foi ótimo, tá super funcionando comigo até agora. E por quê, né? Eu falei, mas eu uso camisinha, isso não seria um problema. Só que o risco de uma gravidez indesejada e podendo me matar e matar o feto era tão grande que eu precisava ter um método contraceptivo que não fosse só a camisinha. Então, ele olhou pra mim e falou, você não vai ficar só na camisinha, você precisa utilizar outro método, porque você não pode engravidar. Depois desses 2 anos, Natasha, você vai poder engravidar? Você vai poder fazer alguma coisa? Porque eu sei que vocês vão perguntar. Não como as pessoas normais, eu tenho que, se um dia eu quiser engravidar, que ainda bem que eu não quero, eu teria que tomar a vacina anticoagulante toda a gestação. Então, sou uma pessoa trombofílica, né? Como eles chamam. Então, eu tenho muitas restrições na minha vida. Uma delas é não fazer cirurgia. Então, nenhuma outra cirurgia eu posso fazer. Por isso, eu não vou fazer laqueadura, tá? Não vou fazer laqueadura, gente, acabou. Não vou poder fazer. Nenhuma outra cirurgia plástica, obviamente, né? Mas eu também já não queria, então não faz diferença. A gente não sabe se eu tive por causa da cirurgia plástica e a gente não sabe se eu tive por anticoncepcional. Não existe uma resposta concreta. Por quê? Sendo uma coisa genética, eu poderia ter isso na minha vida em outras situações, em outras cirurgias. Por exemplo, se eu fizesse laqueadura, possivelmente eu iria ter trombose. É uma coisa muito assim, provavelmente você iria ter. Tem que ter cuidado para andar de avião, é um eterno cuidado. Depois vocês pesquisem, uma pessoa trombofílica. Só que nesses períodos de 2 anos é o período que mais tem perigo de eu ter outra recidência de trombose. Por isso que eu tenho que tomar a maior quantidade de anticoagulante. Eu tomo todos os dias anticoagulante, uma quantidade muito grande, a maior de todas, durante 2 anos. Depois eu vou parar de tomar remédio, viver minha vida normal, com os cuidados que eu falei aqui pra vocês. Não vou poder voltar a tomar anticoncepcional oral e sempre usando Implanão ou DIU. Pode ser os 2 DIUs, tá, gente? O hormônio da trombose não é o do Implanão nem do Diumirena. Então é só o oral mesmo que é ruim. Tem lá progesterona, alguma coisa assim. Mas o resto dos anticoncepcionais eu posso usar. E então em janeiro meu pai teve trombose e a gente... Falta 2 exames pra eu fazer, na verdade, pra eu ter certeza que eu sou uma pessoa trombofílica, mas o meu médico já deixou meio... E não vou poder fazer muitas coisas. E desenvolvi síndrome do pânico. Logo após eu sair do CTI, eu comecei a ter síndrome do pânico. Eu não sabia nem o que era síndrome do pânico, né, gente? Nunca tive isso. Nunca desenvolvi... Não era uma coisa que existia na minha vida e piorou. Não. Era uma coisa que nunca aconteceu na minha vida. Eu comecei a sentir sintomas de falta de ar, sintomas como se eu estivesse tendo a embolia. E é engraçado, quando eu tive embolia, eu não tive sintoma. E eu comecei a ter esses sintomas frequentemente, meu coração acelerar, medo que algo ia acontecer. A minha cabeça começou a inventar coisas, que alguém estava me observando, que alguém vai entrar na minha casa. E eu nunca tive isso. Eu comecei a ficar desesperada e ligar pro meu angiologista pra falar que, pô, meu coração tá acelerando, eu tô sentindo isso, não tô conseguindo dormir, do nada à noite eu acordo, parece que alguém tá na minha casa. E ele olhou pra mim com toda a delicadeza do mundo e falou que eu estava com síndrome do pânico e era normal. Ai, meu Deus, super bichada, ferrada, fudida, puta merda. E que era normal eu passar por isso. Que era tem um nome disso, não sei o que, é pós-traumática. Comecei a fazer psicólogo, psiquiatra, tomar remédio, coisas que eu nunca fiz.
Nunca tomei remédio contínuo, nunca. Essas situações todas foram plenas novidades na minha vida. Tarja preta, enfim. E melhorei, a minha síndrome tá cada vez desaparecendo, né, com a terapia. Eu tô fazendo uma terapia muito mais intensiva, que é a cognitiva comportamental, que é aquela que a pessoa fala mesmo, não é só falação a terapia. Ela tá lá me questionando, perguntando, e isso me fez melhorar muito. Até hoje me fez melhorar muito. E, enfim, essa foi a história 3. Mas eu quero usar esse vídeo como aviso pra todo mundo, né? Que o anticoncepcional pode ter causado, a cirurgia plástica pode ter causado. Tem muitas causas que poderiam ter causado, mas eu só iria saber realmente se eu fizesse. Não tinha como eu saber antes. Não tinha exame, na verdade, tinha como sim, pagar esses exames ultra mega caros, que eu nunca pagaria, gente. Eu nunca pagaria. Mas se você tem alguém da tua família que já teve trombose, alguma coisa, vale a pena fazer pra descobrir como eu tô fazendo. Eu tô fazendo aos poucos, porque os exames são caros. E é isso. Façam os exames. Não, a maioria das vezes não tem como saber se realmente você é uma pessoa que tem predisposição à trombose. Os médicos não recomendam esses exames porque são caros e o plano não cobre. E, enfim, é isso. Essa é o que aconteceu. Eu não vou mais fazer nenhuma cirurgia plástica. Eu já não ia fazer mesmo, porque eu não tinha pretensão de fazer mais nenhuma. E essa quase tirou a minha vida, né? Não sei se foi por ela, mas ela prejudicou. Eu não podia tomar o meu remédio. E o anticoncepcional também, né, gente? Eu sempre gostei muito do anticoncepcional oral. Foi muito difícil, tá? Ouvir, você não vai poder tomar o seu anticoncepcional oral. Foi muito difícil ouvir isso, muito mesmo. Foi difícil pra caralho ouvir isso. Porque eu tive que voltar a menstruar, eu tive que voltar a lidar com TPM, voltar a lidar com espinha pré-menstrual, dor de cabeça. Gente, tudo que eu tava há 10, 11 anos não fazendo, eu tive que fazer. Pelo menos agora em janeiro eu coloquei plano no meu parei de menstruar, então isso foi muito bom pra mim. Mas eu amava meu anticoncepcional oral, e eu falo que eu amo e vou continuar falando porque eu sempre tive boas coisas até esse momento, que eu não sei por que eu tive. Fui a sorteada da família pra ter, né? Porque é sorteada, né, gente? A minha mãe já fez lipo, cirurgia plástica, minha tia, cara, minha avó, todo mundo. Gente, todo mundo da minha família fez cirurgia plástica. Minha irmã gêmea fez cirurgia plástica. E ninguém teve o problema que eu tive. A sorteada premiada da família fui eu mesma. Então, por isso que não dá pra saber. Tem coisas que acontecem na nossa vida que não dá pra saber, né, gente? E a gente tá aqui pra aprender. Só isso. E eu mudei muita coisa, né? Muita gente perguntou se após esse episódio que eu fiquei internada, que eu quase perdi minha vida e tal, se eu voltei a acreditar em Deus, se eu voltei não, né? Se eu acredito em Deus. E não, até aquele momento eu não acreditei em nada. O que fez mudar a minha fé, que eu ainda tô descobrindo isso, foi uma situação muito inusitada que aconteceu após a morte do meu pai. Uma situação de espírito, tá, gente? Eu ouvi coisas, então isso me deixou muito apavorada. Eu tô estudando sobre isso, buscando isso, e eu vou falar quando eu estiver preparada e tiver mais informação pra passar pra vocês. A todo momento eu tive medo pela minha família, eu tive medo pelo meu pai e pela minha mãe perder um filho. Eu tive medo da minha irmã gêmea, perder a gêmea dela. Esse foi o meu medo, assim, eu fiquei... Mas o meu medo em si de morrer, eu não tive em nenhum momento. Eu tava crente que eu ia morrer e não acontece mais nada. A pessoa morre e morre, entendeu? E isso não me deu pavor, isso não me deu medo em nenhum momento. O que eu ficava pensando mesmo era na minha família. Como que a minha família iria reagir a isso. Então é isso, gente. Desculpa ficar emocionada falando sobre isso. Desculpa as brincadeiras, eu sou assim pessoalmente. Eu começo a contar a desgraça rindo. Eu conto a desgraça me sacaneando. Mas aprendi muita coisa. Tudo mudou na minha vida depois de outubro. Tudo. A Natasha que vocês conhecem não existe mais. Não existe. Ela evoluiu, se tornou outra coisa, se tornou outra pessoa, com outros pensamentos, gente, pensamentos totalmente diferentes. E aprendi a dar valor à vida. Só quem vai dar valor à vida é quem esteve perto de perder. Porque eu não dava valor à vida, eu não dava valor a coisas simples. Ir ao banheiro, tomar um banho, pegar uma água. Cara, dê valor à sua vida.
Dê valor ao que você pode fazer hoje, porque você só vai saber quando você perder. Quando eu fiquei no CTI sem poder levantar para tomar uma água, para ir no banheiro, para tomar um banho, eu entendi que tudo aquilo é importante para mim. Que isso tudo pode acabar de um dia pro outro. Então foi isso. Dou valor a tudo. Gente, eu dou valor quando eu acordo, abro o olho e enxergo. E vejo a luz do dia, né? Porque ficar uma semana sem ver a luz do dia foi muito ruim. Eu dei valor a tudo. Tudo. E dou valor também à minha saúde. Eu tenho uma recomendação, que é me alimentar melhor. Não posso ficar acima do peso, gente. É uma das prescrições que eu preciso seguir a minha vida inteira. Porque estar acima do peso prejudica meu coração, prejudica minha trombose, prejudica tudo. Então, hoje eu sei falar de saúde, né? Saúde de verdade. Eu tenho outro pensamento. E é isso. Vídeo confuso, muito grande, mas se você veio até aqui, seja bem-vindos para conhecer a nova Natasha, que vocês vão conhecer. Eu tô passando por um momento de luto, né? Meu pai faleceu recentemente, de forma completamente aleatória, assim. Mas eu vou voltar. Me acompanha lá no Instagram. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.